Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa live do domingo, então, que nós iniciamos com o projeto Café com Leni Conversa com a Academia Luverdense de Letras. Nós iniciamos em maio a proposta de Café com Leni Conversa com a Academia Luverdense de Letras. Bom dia, Breno. Bom dia, Edidetone. Obrigada pela presença. Olá. Nós já conversamos numa live sobre a academia em si, como ela foi criada aqui em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Depois nós conversamos com acadêmicos. São 6. Bom dia, Mary. Obrigada pela sua presença. Depois nós conversamos com os acadêmicos. São 6 acadêmicos da Academia Luverdense de Letras e vocês encontram no meu IGTV para quem quer conhecer, então, essa agremiação de Lucas do Rio Verde. Bom dia, Mary. Beijo. Nós conversamos com Maria Claro Oliveira, que é a presidente da Academia Luverdense de Letras. Nós conversamos com a Marisa Jacometo, nós conversamos com a Vera Carpenedo e nós conversamos com a Solange Oliveira. Então, as 4 mulheres da Academia Luverdense de Letras têm a sua microhistória dentro da Academia Luverdense, registradas no meu IGTV. Só vocês procurarem que vocês encontrarão. Os 2 meninos, digamos assim, os 2 meninos da Academia Luverdense de Letras, que é o Eberson Novelli e o Almir Coutinho, eles estão com um probleminha de agenda. Então, nós combinamos que assim que eles tiverem agenda, eles farão contato comigo e a gente retoma e conversa com eles também sobre a proposta deles dentro da Academia Luverdense de Letras. Então, ficamos com 2 acadêmicos no aguardo de suas agendas, mas foi gratificante, foi muito positivo nós conversarmos sobre essa agremiação e hoje, como nós teríamos essa conversa com mais um acadêmico dentro da programação, que muitos de vocês estavam aguardando, estou aqui para informar então que nós fechamos esse bloco de Academia Luverdense de Letras e a partir de julho eu abro mais um bloco de entrevistados. O projeto do Café com Leni é conversar com pessoas sobre leitura, literatura, cultura e artes. Então, quem tiver assunto nesse tema e quiser se manifestar, quiser divulgar ao seu público e ao meu público o seu trabalho, a sua participação nessas áreas da leitura, da literatura, da cultura e das artes, é só fazer contato comigo que a gente fecha dentro dos blocos. O próximo bloco eu vou fechar para terminar, fechar essa proposta de Lucas do Rio Verde. No mês de julho, nós vamos fechar um bloco de 4 entrevistados também aqui de Lucas do Rio Verde que vão se manifestar dentro dessas áreas. Eu não vou confirmar com vocês agora ainda porque nós estamos em negociações e não dá para confirmar ninguém ainda. Bom dia, Rosimeire, querida, beijo para você. Rosimeire, eu estava falando agora, que você acabou de entrar, que nós faremos blocos de conversa sobre leitura e literatura. Vou fechar o mês de julho. Café com Leni. Quem tiver café ali, coloca ali, eu estou com o meu café com Leni. Eu estava informando que eu vou fechar o bloco agora de julho com 4 entrevistados aqui de Lucas do Rio Verde. E, obviamente, eu farei um bloco com os escritores contemporâneos, tá, Rosimeire? Escritores contemporâneos é uma agremiação que eu faço parte, da editora Ações Literárias, da nossa querida Dolores. Então, para os escritores contemporâneos que queiram divulgar a sua obra, a gente vai fazer um bloco de 1 mês ou 2 meses no Café com Leni para a gente conversar. Quais são os dias e os horários? Depois eu vou explicar mais um pouquinho aqui na minha fala de hoje.
eu não fecho assim, eu não gosto das coisas muito dentro de um quadrado. Tipo assim, fechado e é isso e não sai disso. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar quando a coisa é muito amarrada. Eu prefiro deixar mais fluida, mas, por exemplo, com a Academia Luverdense de Letras, no dia da reunião eu conversei com a presidente, tinha a Vera também, tinha a Solange, e a proposta que eu fiz foi dia e horário que melhor se adequar à academia, aos acadêmicos. Então, um dia e um horário que se adequasse melhor a eles, eles optaram pelo domingo de manhã às 10 horas. Então, tudo bem, foram as lives da Academia Luverdense de Letras, que eu estou fechando hoje com essa live aqui, esse bloco da ALL, mas foi o dia e horário que eles definiram. Cada bloco de Café com Leni será no dia e no horário que ficar melhor para os que forem entrevistados. Então, Café com Leni não tem dia fixo, não tem horário fixo, e vocês saberão e serão informados o dia e o horário pelos cards, pelas informações que a gente vai passar nas redes sociais. Então, eu gosto da coisa mais fluida, mais livre, mais solta, dentro das possibilidades do nosso entrevistado. Ok? Então, para fechar hoje de manhã as nossas lives com a Academia Luverdense de Letras, eu decidi entrar nesse mesmo horário, no mesmo dia da semana, sem avisar ninguém. Luci Freitosa, obrigada, querida Luci, beijo para você, bem-vinda aqui ao Café com Leni, você vai gostar. Eu decidi entrar e sem avisar, sem informar ninguém e conversar com quem fosse entrando, com quem fosse conversando aqui comigo. Então, quem estiver aqui hoje de manhã nesse Café com Leni, para fechar o nosso bloco, Café com Leni conversa com a LL, vocês podem ir comentando, vocês podem fazendo perguntas também, que hoje a minha conversa é com vocês. Enquanto vocês não fazem perguntas ou comentários, eu vou me apresentando. E eu decidi então que nessa live eu observei uma questão bem interessante das lives que eu participei até o momento com outras agremiações, outras instituições, de que eu fico naquela vontade de querer apresentar o meu trabalho, mas a proposta da entrevista, ela é para falar de outras questões da minha produção, da minha vida, enfim. Então eu decidi que essa live hoje, ela será para apresentar todas as minhas obras. Vai ficar registrado a live do dia, desse último domingo do mês de junho, para registrar todas as minhas obras. E quem quiser entender e saber quais são todas elas, como eu trabalhei, enfim, assista essa live. E nos próximos convites que eu terei, eu ficarei mais à disposição da temática que a proposta me faz para o momento. Zita Carmen, obrigada, querida, bem-vinda. Bom dia Café com Leni. Então vamos lá. O meu nome é Leni Chiarello Ziliotto e eu assino as minhas obras e as minhas redes sociais Leni Ziliotto, inclusive com um T só. Solange Oliveira acabou de entrar, querida Solange, ela é membro da LL, foi a última entrevistada. Deise Barbosa, bom dia, obrigada, bem-vinda. Bem-vinda, Solange, é uma das acadêmicas da LL. Retomando então, eu assino as minhas obras Leni Ziliotto, porque Chiarello se escreve com CH e a pronúncia é que no italiano. Então havia problemas de escrita e de pronúncia do meu sobrenome Chiarello, se falava Chiarello, se escrevia com QI, então eu decidi simplificar, tá? Então, vocês me encontram nas redes sociais e as minhas obras são assinadas apenas como Leni Ziliotto, mas eu quero deixar registrado a minha família querida, os meus pais, que é Chiarello, tá? Que é a minha descendência de italiano e o Ziliotto também.
Eu sou casada e eu tenho 4 filhos. Altamir Júnior é o mais velho, ele mora também aqui em Lucas do Rio Verde, onde eu resido atualmente. Ele tem 2 filhos, o Arthur e o André, meus netos queridos. A Fernanda, que mora em Chapecó, hoje ela está passeando lá por Serafina Corrêa, eu vi que ela está lá na nossa cidade, onde nós temos a nossa casa, e ela tem 3 filhos, o Davi, a Antonella e o Afonso. Então eu tenho 5 netos, Arthur, André, Davi, Antonella e Afonso. E ela mora em Chapecó. A Camila, que é resultado de um aborto natural, mas eu considero como mais uma filha. E o Virgínio, que é o último, até o ano passado moramos juntos, ele e eu, em Sinop, porque ele estudava e cursava engenharia civil, se formou agora no início desse ano. E agora ele continua morando em Sinop, ou onde o mercado de trabalho se abrir para ele. Então são os meus 4 filhos. Eu sou Deise, da biblioteca do Centro Social Dom João Costa. Deise, querida, que bom que você se identificou. Eu pedi para Deise se identificar quando entrasse, porque o que aconteceu no dia da live da Solange? Ela ganhou o livro da Solange no sorteio, e a Deise, ela trabalha no Centro Social Dom João Costa, em Recife. O Dom João Costa que eu acho que vai ser o título do nosso livro, né, Deise? Um oásis. É assim que a comunidade do Alto José do Pinho, em Recife, caracteriza o Centro Social Dom João Costa, que atende muitas crianças, faz um atendimento magnífico, maravilhoso em Recife. O Centro Social, ele é das religiosas da instrução cristã, e eu estou envolvida num lindo projeto com o Dom João Costa, Luci, também do Centro Social. Obrigada, Luci, querida. Deise e a Luci, as duas do Centro Social. Então, um dos projetos meus para 2021 é um livro com a história do Centro Social Dom João Costa, que eles estão lá de cabelo em pé, né, Deise e Luci, recolhendo materiais e vão enviar para mim. E nós vamos fazer um lindo livro que vai registrar a história do Centro Social Dom João Costa. Muito obrigada, Deise, muito obrigada, Luci, por estarem aqui. Vocês vão gostar do meu papo de hoje. E eu quero mandar um beijo para todos vocês lá do Centro Social, para a irmã Luísa, enfim, a toda a equipe. Eu agora não vou lembrar o nome de toda a equipe que está envolvida nesse projeto do livro, mas eu quero mandar um beijo a todos vocês, tá bom? Que bacana, Luci, fico muito feliz dizendo que eu tenho feito um trabalho muito especial, mas ele ficará especial quando a gente tiver o nosso livrinho na mão e vocês vão ver que ele vai ficar magnífico, tá bom? Eu sei que vocês estão preparando tudo com muito carinho ali. Tá bem, seguindo então a minha apresentação aqui, eu quero deixar registrado a minha formação. Eu tenho 3 licenciaturas, Ciências, Biologia e Pedagogia. Também eu cursei 3 especializações, Supervisão Escolar, Educação Ambiental e Ensino à Distância. São as 3 especializações. Eu cursei também na Universidade de Lyon, na Espanha, o mestrado em Gestão e Auditoria Ambiental. Obrigada, Deise, tá mandando beijo para a irmã Luzia. Obrigada, querida. E eu cursei as 12 disciplinas do doutorado em Epistemologia e História da Ciência na UNTREF em Buenos Aires. E a época em que eu estava finalizando as disciplinas e era o tempo de iniciar a escrita da tese, foi o mesmo tempo em que eu estava fazendo a pesquisa das mulheres pioneiras de Sinop para escrever o livro. Depois vocês vão entender por quê. E eu não consegui dar conta dos 2 projetos, que é aquela mega pesquisa que foi feita com as pioneiras de Sinop, mais escrever uma tese de doutorado e mais trabalhando, porque eu trabalhava
das 7 da manhã às 18 horas, então eu só tinha o tempo da noite, dos feriados, dos fins de semana, e com esse tempo reduzido, impossível fazer uma mega pesquisa que eu fiz das pioneiras e também escrever a tese. Então eu digo, eu tenho conhecimento de um curso de doutorado em epistemologia e história da ciência, eu só não tenho o DR na frente do nome, eu só não escrevi a tese, mas essa é a minha formação e fiz vários cursos na área da cultura com a UNB, com o FMT, com a UNEMAT, eu fiz vários cursos na área da cultura e da literatura. Ademir, querido, obrigada, bom dia. O Ademir é um conterrâneo meu, lá de Serafina Corrêa, no Rio Grande do Sul, e atualmente ele está em Lima, ele trabalha na Embaixada Brasileira em Lima. Obrigada, Ademir, por estar aqui, bom dia. Caroline entrou, obrigada, Caroline, bom dia. Seguindo na minha apresentação, sempre foi o meu sonho, Lene, deixa eu voltar aqui e dar um recado para quem entrou. Pessoal que entrou depois, lá do Centro Social, o Ademir, a Caroline, esse pessoal que entrou depois, a Solange também, a minha proposta está hoje fechando o nosso Café com Leni Conversa com a LL, para fazer esse fechamento. Hoje seria o dia da entrevista do Almir Coutinho, que estava na agenda para falar com ele, mas ele não, o problema dele foi da agenda, ele tem compromisso, e o professor Eberson também. Então, retomando para quem entrou depois, esses dois acadêmicos, eles serão apresentados no momento em que eles tiverem agenda e eles fizerem contato comigo. Mas eu decidi estar aqui fechando esse bloco de Café com Leni Conversa com a LL, e eu optei em me apresentar. E também conversar com vocês. Com quem está aqui comigo hoje de manhã e quiser fazer comentários ou perguntas, essa é a proposta, eu vou responder perguntas a vocês. Enquanto isso, eu vou me apresentando e apresentando as minhas obras. Eu já falei dos meus filhos, dos meus netos e da minha formação. O meu trabalho agora, no que eu trabalho, no que eu trabalhei. Sempre foi o meu grande sonho ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista. Mas à época, eu morava com os meus pais no interior do Rio Grande do Sul, e o curso de jornalismo só tinha em Passo Fundo, que ficava a uma certa distância da nossa cidade, e pela idade não foi aprovada a ideia de eu morar sozinha em Passo Fundo. Então a opção foi eu cursar magistério no Colégio Scalabrini em Guaporé, um colégio de freiras, e pelo curso de magistério, obviamente, eu segui a carreira da educação. Eu trabalhei 38 anos na área da educação. Fechei esse ciclo de trabalhar na educação formal, porque a educação informal a gente faz isso todos os dias, né? Faz com os filhos, amigos, netos, enfim. Mas na educação formal eu fechei esse ciclo em dezembro de 2020. Então eu trabalhei até o ano passado, foram 38 anos, e eu atuei desde a alfabetizei, trabalhei naquelas escolas multisseriadas, onde eu tinha várias séries na mesma sala e ao mesmo tempo. Trabalhei no ensino fundamental 1, no ensino médio e no ensino superior também. Então eu circulei por todos os níveis de professora, digamos assim, dentro da área da educação formal. Mas a minha maior parte desse trabalho, dos 38 anos, foi na gestão. Eu mais atuei na área da gestão da educação. Então eu fui diretora de escola, vice-diretora, supervisora, coordenadora e proprietária de polos de ensino à distância. No Rio Grande do Sul, por muito tempo, eu tive 2 polos de EAD, que era um em Serafina Corrêa e um em Paraí, e que atingia toda aquela região ali do início, no pé da serra, que a gente diz, no começo da Serra Gaúcha. Era a minha área de atuação com o ensino à distância na época em que nós iniciamos essa proposta do EAD. Então esse foi meu trabalho durante 38 anos, e paralelo a isso, obviamente, que eu digo em paralelo a isso, eu sempre fui escritora, né? Eu considero escritora uma profissão, sim, ela só não é, digamos assim, não dá para dizer foi a minha profissão, perdão, porque
não é só no Brasil. Nós dizemos no Brasil, não é só no Brasil não. Se nós lemos as biografias dos escritores, você monetarizar a literatura é um desafio bastante grande e não é diferente para nós. Então, para quem entrar nesse universo da literatura, já sabe que não pode, ao menos no início, ou dependendo de alguns critérios, tipo assim, se você já não é famoso, enfim, não vai pagar suas contas. Então, você precisa ter um trabalho paralelo a isso, uma outra profissão que vá dar conta da sua vida diária e que nos dê o sustento. Mas eu sempre escrevi desde os meus 12 anos, desde que eu comecei a recolher os meus escritos, tem esse registro desde essa época, e eu lancei o meu primeiro livro em 2001. Então, em 2021 agora, são 20 anos de publicações, eu quero fazer uma comemoração de 20 anos de escritora. Então, escritora, paralelo à educação. Também, paralelo a isso, eu faço coordenação de projetos de audiovisual, produção de curta-metragem e faço curadoria para exposições. Eu já fiz muitas exposições e eu faço essa curadoria para exposições e eventos, congressos, eventos, seminários, enfim, é uma facilidade que eu tenho para fazer organização e curadoria para isso. Então, quem precisar, a partir de agora, mais ainda, porque eu não estou mais no mercado formal, digamos assim, não tenho mais o compromisso com o horário, e é o que eu vou me dedicar agora, a escrita, a coordenação de projetos de audiovisual, a organização de eventos, e eu mantenho também o meu trabalho com o COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Eu faço vistoria e análise documental e vistoria em loco em instituições que querem colocar cursos de avaliação imobiliária. Então, esse trabalho eu sempre fiz e eu vou continuar fazendo. Caroline, obrigada, bom dia. Rosimeire, tive o prazer de conhecê-la em Sinop. Foi muito atenciosa comigo e gentil, gratidão. Obrigada, Rosimeire, verdade, não. Eu acho que não fiz mais do que a minha obrigação. A Rosimeire veio lá de São Paulo para participar da Blitz Literária, da editora Ações Literárias, o ano passado, e obviamente ela se hospedou em um hotel. Quando terminou o evento, a gente quis ficar até fechar as portas do evento. Eu sou uma daquelas que sai por última, a Rosimeire também, muito querida, muito meiga, Rosimeire, e ela precisava ir para o hotel. Eu simplesmente dei uma carona para você. Ela disse que ia chamar Uber, eu disse que Uber não, vamos lá que eu te levo. Mas eu acho que é no mínimo o nosso compromisso de agremiação, de coletivo da literatura, coletivo da leitura. Então, esse apoio que a gente dá é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigada, Rosimeire. Esse ano vai ter mais Blitz, tá? Então, seguindo aqui no meu trabalho, eu trabalhei com isso, e esse ano, a partir de 2021, que eu decidi sair da educação formal, eu vou manter esses de escritora, coordenadora de audiovisual, curadora e organizadora de eventos, e essas avaliações do COFES. E tem uma novidade que eu estou organizando, claro, não consigo ficar quieta, tem mais uma coisa que eu vou passar a fazer a partir desse ano, eu estou implementando, mas por isso que eu não posso dizer o que é, mas vem novidades por aí. Vai ter um trabalho que eu estou organizando e vou me dedicar a partir desse ano. Desse trabalho todo, o grande desafio, eu percebo assim, que na área da educação, quando surgiam desafios, eu ia buscar a solução, a resposta, e eu sempre consegui. E a base de tudo isso, obrigada, Eduardo querido, é cunhado da minha irmã, mora no Paraná. É em Curitiba que você mora, Eduardo? Bom dia, bem-vindo, obrigada. Deise, obrigada. Os desafios que eu buscava na área da educação, que eu posso dizer para vocês assim, qual que é a base de você encontrar soluções para os desafios? É se preparar, e é o conhecimento. Eu sempre procurei estudar.
buscar o conhecimento para aquilo que fosse necessário. Por exemplo, quando eu assumi a direção de uma escola no Rio Grande do Sul, foi a época do governador Brito, e que ele tirou aquela questão de você ter os seus documentos, o PPP, o regimento da escola, vindo da coordenadoria. Cada escola tinha que ter o seu, tinha que construir o seu. E caramba, a gente nunca fez isso porque sempre recebeu pronto e eu era diretora. Então lá fui eu fazer uma especialização em supervisão escolar na PUC de Porto Alegre. Para quê? Para bem elaborar os documentos dessa escola. No momento em que começou o ensino à distância, lá fui eu fazer a minha especialização em ensino à distância. Como eu sou formada, eu sou bióloga e a minha atuação em sala de aula é na área da ciência e biologia, eu procurei estar bem preparada também nisso. Por isso que eu fiz especialização em educação ambiental e eu fiz o meu mestrado em gestão e auditoria ambiental. E a proposta de estudar epistemologia e história da ciência, porque a ciência da ciência é como você faz ciência. É por eu ser uma palestrante e defensora e professora e atuante da educação, no sentido de vida, usando a metodologia por projetos. Eu acredito na educação em que o professor e o aluno são pesquisadores. E cada um avança no seu ritmo, nas suas condições, porque todos têm habilidades, todos têm condições, nós somos potência, todos têm condições de aprender e todos vão aprender. Só que cada um tem o seu ritmo. Então, a pesquisa, eu acredito que é a melhor metodologia para nós trabalharmos a educação. E eu me aposentei, digamos assim, eu saí da área da educação frustrada, porque eu presenciei muito, eu vivenciei muito alunos com mega potenciais que podiam voar, passar das nuvens, porque eles são bons, eles são capazes, tendo que ficar amarrados, presos lá junto com os que têm dificuldade. Então, colocar o mesmo ritmo a todos, eu não concordo da escola. Isso para mim foi uma decepção com a qual eu me parei de trabalhar, porque eu sou uma defensora do ritmo de cada um, das potencialidades de cada um. Por isso o professor ele precisa ser muito mais preparado, muito bem preparado, para dar voz e vez e oportunidade, apoiar e ajudar o aluno, todos os alunos, cada um no seu ritmo, mas sendo pesquisadores. Eles vão construir aquele conceito, porque nós temos a responsabilidade de passar para os nossos alunos, para eles terem uma base do conhecimento construído, por exemplo, esse bloco de conceitos. Mas a escola ainda faz isso por transmissão, não adianta achar que um vídeo, ou que um PowerPoint, ou que umas tecnologias estão mudando isso. Não mudaram, gente. Continua sendo o professor passando esse conceito para o aluno. Ao invés de apresentar o conceito e junto com o aluno buscar que o aluno ele entenda esse conceito por uma proposta prática, vai atuar, vai em campo. É a pesquisa, tá? E eu tive várias experiências com isso, já foi provado isso, né, nas escolas em Serafina onde eu atuei, e em Nova Mutum também, onde eu atuei, aqui em Mato Grosso. E tem esse projeto, inclusive, registrado na internet. E tem em Sinop também, onde eu fazia a coordenação de projetos na escola. Eu não estava em sala de aula, mas nessa coordenação de projetos, graças a Deus, me deu a liberdade de eu poder fazer isso. Então, eu fiz uma agremiação de alunos convidados, entravam para essa agremiação, que é a Patrulha Ecológica Lobo-Guará. Então, eram voluntários, alunos voluntários, e ali a proposta foi de pesquisa, foi de provar o que eles eram capazes e de entender aquele conceito, que no caso a Patrulha Ecológica pegou, e é a minha expertise, pegou a área do meio ambiente, né? E nós pegamos temas ambientais e eles foram pesquisar e se apresentaram, inclusive alunos de sexto ano, 11, 12 anos, se apresentaram com banner de iniciação científica em congresso internacional. Isso aconteceu o ano passado. Eles se apresentaram num congresso internacional, alunos de sexto e sétimo ano fazendo pesquisa e pesquisa de campo. Então é uma dica que eu vou dar para os professores, que se tiver, eu sei que tem professores me ouvindo, e agora que eu estou fora, digamos, da educação formal, eu posso
falar disso com mais ênfase, porque foi uma vivência que eu tive. E o grande desafio que eu tenho agora, e que é a minha proposta, é fazer com que, tornar e ver qual o caminho e se realmente é possível fazer com que a literatura, ou seja, eu ser escritora, possa ser monetarizado e me sustente. Então, assim, eu vou trilhar esse caminho, vou ver quais as pedras que a gente encontra, vou ver o que é possível tirar e facilitar, e quando eu tiver uma vivência mais consistente nessa área, eu tenho certeza que eu possa contribuir com os escritores, por aonde trilhar, o que fazer, o que não fazer, para tornar da nossa arte, da escrita, a nossa profissão. E até ontem eu estava conversando eu tenho vários ilustradores já participaram das minhas obras, dos meus livros, mas eu digo assim, eu tenho uma ilustradora oficial, enquanto ela não me disser não, que é a Adriana Kovcevics, lá de Serafina Corrêa. E ontem eu estava conversando com ela e até eu brinquei com ela. Daqui um pouco, depois de eu descobrir por qual caminho nós podemos andar para monetarizar essa nossa arte, eu quero, onde que eu joguei o alcance do meu sonho. Fazer como fez a autora do Harry Potter, abrir a loja Harry Potter. E nós já temos muitos elementos aqui, ó. Maria Eduarda é uma personagem de um livro meu, personagem do meu livro infantil. Aqui, ó. Esse aqui é o meu livro infantil que eu escrevi em Sinop. Uma floresta, uma menina e um manequim, ilustrado pela Adriana. Então, nós já temos a Maria Eduarda, uma bonequinha feita em crochê. A Maria Elizabeth também, que é uma das meninas do livro. A Maria Joana, que é a personagem principal do volume 1, da menina, uma floresta, uma menina e um manequim, e é um projeto para escrever 5 volumes, 5 livros. Eu só escrevi o 1, onde quem atua são essas 3 meninas, Maria Joana, Maria Eduarda e Maria Elizabeth, e os seus pais, os pais das 3 meninas. Para o volume 2, ele será até o 5, para o volume 2 eu já tenho os personagens, mais crianças vão entrar no volume 2, e um dos meninos do volume 2 também ele já está pronto, aqui ó, é o Lucas. Esse aqui é o Lucas, opa, ele está com os óculos tortos. Então esse é o Lucas, que ele estará no volume 2, e quem deu o nome para esse personagem aqui foram os meus pais. Meu pai e minha mãe deram o nome de Lucas para esse personagem aqui. É uma história bem interessante, eu ter pedido para os meus pais dar nome para esse personagem, porque eles demoraram, acho que uns 15 dias para me dar a resposta. Eu achei estranho, mas quando eu recebi a resposta eu entendi. Eles foram procurar um nome bíblico e argumentaram do porquê teria que ser Lucas, e eu moro em Lucas do Rio Verde, eles deram toda a explicação de Lucas, e porque eu solicitei que fosse um nome que iniciasse com a letra L, porque nós somos em 9 irmãos, e todos os nossos nomes iniciam com a letra L, né? O meu nome é Lene, tem Loides, Leonice, Leoci, Leonir, Luciana, Luciano, Leonor, Lisiane, acho que eu disse todos, Loides, Leni, Leonice, Leoci, Leonir, Luciano, Luciana, Leonor e Lisiane. E eu pedi um nome com L e eles trouxeram o Lucas com a letra L. Então essa é a minha proposta, eu digo assim, jogar lá nas estrelas do meu sonho, e quiçá eu chego no nível de abrir a nossa loja, né, dos personagens ou dos livros e de todos os elementos da minha literatura. Que é, por exemplo, eu quero também agradecer ao Rogério Veiga, a Mágico de Oz, a Literarte, a Isabelle, porque eles estão fazendo, eu estou em projetos, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, por exemplo, na antologia Camões, eu estou na antologia Camões, e eles produzem esses mimos para nós, que é um azulejo, eu e Camões, ó, feito num azulejo, então eu e Camões, e eles produzem também essa xícara para o café, ó, na xícara tem eu e o Camões, é um projeto bem bacana. Então são todos produtos de que a gente pode se valer para deixar o nosso registro
e deixar a nossa memória, digamos assim, de escritores. Eu nasci em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Eu morei também em Serafina Corrêa, onde hoje eu tenho a minha casa, lá em Serafina Corrêa, onde moram meus pais, onde mora meu sogro, onde moram ainda as minhas irmãs. E eu morei 10 anos em Passo Fundo. Então, no Rio Grande do Sul foram essas cidades. Em 2011, eu vim morar em Mato Grosso. A princípio, nós moramos em Nova Mutum. E depois eu fui morar em Sinop. Morei 6 anos em Sinop e a partir de 2021, em janeiro desse ano, eu estou me estabelecendo em Lucas do Rio Verde. Então essas são as cidades nas quais eu residi, que eu morei. E eu digo assim, eu sou ítalo-gaúcha de nascimento e agora matogrossense de coração também. A nossa casa no Rio Grande do Sul, lá em Serafina, a gente até já colocou ela à venda algumas vezes, mas eu acho que a minha energia não deixa soltar. Não tô conseguindo, porque eu acho que quando chega a vez de vender, eu fico pensando, caramba, minha casinha lá no Rio Grande do Sul eu quero manter, mas vamos ver. Enfim, se a gente vai ficar aqui ou eu não quero fechar as portas do Rio Grande do Sul. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar. Eu tenho muitos insights, eu acho que até demais. Se eu fosse desenvolver todos os insights que eu tenho, eu viveria só fazendo isso, só desenvolvendo os insights que eu tenho. Então eu acredito que eu seja uma criadora nata. Eu gosto muito de criar, eu tenho muitas ideias. E para isso eu sinto uma necessidade e junto, acho que isso é junto, né? É o oposto. Eu sinto uma grande necessidade de trabalhar com liberdade, ter autonomia, né? E que o oposto disso é quando tem muitas amarras. Por exemplo, quando a proposta ela é muito fechada, engessada, eu tenho dificuldade de atuar em atividades engessadas. É uma dificuldade que eu tenho. Então, eu gosto muito de criar. Eu amo ler e escrever, isso não resta nem dúvida. Eu gosto de ouvir música e eu gosto de dançar. E agora eu sempre gostei, na verdade, nunca fiz com mais intensidade porque eu não tinha tempo. Mas eu descobri que eu gosto de, por exemplo, fazer receitas, ir para a cozinha e fazer receitas. Se possível, criar, né? Melhor criar ou refazer algumas receitas assim, bem elaboradas, fazer um tiramisu, pegar uma receita da mãe e da avó e refazer. Eu criei, por exemplo, agora estou criando sabores de geleias que eu vou misturando frutas. Tem a 3M, que é mamão, manga e maracujá. Obrigada, Ana. Bom dia, tá entrando. Obrigada, Ana. Bem-vinda. Então é isso que eu gosto de fazer. Criar, ler, escrever, ouvir música, dançar e fazer receitas inusitadas. Isso que é o que eu gosto de fazer. Obviamente que também viajar, amo viajar, gosto de estar com amigos e eu gosto do café no fim da tarde. Café no fim da tarde eu amo, e que é aquele ambiente assim de fim de tarde, de você parar o seu dia e de preferência com alguém. Se eu puder estar com alguém, melhor. Mas quando eu não estou com pessoas, eu mesmo faço meu café da tarde aqui em casa, só eu, tá bom? Minha principal linguagem artística é a literatura, é a escrita. Mas eu gosto também de falar, que eu acho que é uma arte, eu sou muito faladeira. Mas eu me dou bem no falar. Tipo assim, se tiver que falar, mesmo no improviso, não tem problema nenhum. Eu silencio uns 5 minutinhos e eu tento entender qual é a proposta que tem que ser feita e eu falo, sem problema nenhum. Eu tenho essa facilidade. Mas a minha principal linguagem artística é o escrever. Eu desenho também alguma coisa, pintura e desenho eu gosto. Eu acredito que eu não sou o melhor por não ter desenvolvido. Se eu tivesse desenvolvido também eu faria isso muito bem. E danço, eu gosto de dançar e sei dançar e também não faço melhor por não ter praticado mais. Então são todas artes que eu amo e que eu gosto, que eu sei fazer. Agora, o canto, não. Esse eu já tentei e tipo assim, no meu ensino médio, no magistério, nós tínhamos a disciplina de música,
porque todo professor trabalha a questão da música com os alunos, né? Todas as artes, enfim. E eu sei que eu tirei 0 na minha prova de canto, no que é escrito na teoria, tudo bem. Mas se eu tiver que cantar, eu tiro 0 mesmo cantando, atirei o pau no gato. Então eu não canto nem no chuveiro. Então essa arte para mim não é a habilidade que eu tenho. Eu quero informar a vocês as agremiações das quais eu faço parte. Eu vou citar as que eu faço parte até o momento, que é um registro que vai ficar até para eu não ficar repetindo sempre essas informações em cada live que eu me apresento. Eu fico dizendo as agremiações das quais eu faço parte, eu vou deixar registrado nessa live, que daí já fica pronto. Eu faço parte da Academia Sinopense de Ciências e Letras, fundei a cadeira 21 e o meu patrono é o Érico Veríssimo. Quero agradecer imensamente a Bernadette e o professor Irineu, que foram os que me convidaram, e eu apresentei meu currículo e foi aprovado pela diretoria dessa agremiação. Então o convite foi da Bernadette e do professor Irineu, sou muito grata a vocês. Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, eu fundei a cadeira 42, meu patrono é Paixão Cortes, e eu quero agradecer a Isabelle da Literarte, que me convidou para fazer parte dessa agremiação. Faço parte também da Academia de Letras da América Latina, com o registro 28, nessa academia não há patrono, porque é uma agremiação Latinoamérica Internacional, bastante grande, e eu quero agradecer a minha querida Jo Ramos, que fez esse convite e a admissão para a Academia de Letras da América Latina. A Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, nós tomamos posse esse mês, também eu quero agradecer muito ao Rogério Veiga, a Isabelle Valadares, que é a editora Mágico de Oz, e a Literarte, que se envolveram nessa fundação dessa academia, e nós ainda não temos cadeira e patrono porque está sendo organizado. Eu faço parte também da Federação Internacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, a FEBACLA, que eu tive o convite do Rogério Veiga, obrigada Rogério pelo convite, que hoje é presidido pelo nosso querido Dom Alexandre. Também Dom Alexandre, muito obrigado pelo sempre carinho e atenção que nos dá dentro dessa federação. Eu faço parte da Associação Internacional dos Escritores e Artistas, que é a Literarte, que é presidida pela Isabelle Valadares, também foi o convite dela. Eu faço parte da Associação dos Escritores, Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, desde que eu morava no Rio Grande do Sul. E agora, nesse ano, então, eu estou também no Coletivo Mulheres Artistas, da querida Angeli Rose, que ela criou e coordena esse projeto, Coletivo Mulheres Artistas. E essa semana eu recebi o convite, estou sendo admitida como membro internacional da Cultive, em Genebra, da nossa querida Valquíria Trajano. Obrigada, Valquíria, pelo convite, pelo aceite. Para mim é muito importante ser membro dessa importante agremiação, né, da Cultive. E faço parte também da agremiação Escritores Mágicos, Rogério Veiga e a sua esposa, a Jéssica Spinelli, que são muito queridos, e dos escritores contemporâneos da editora Ações Literárias de Sinop, com a Dolores Flor, que é a nossa editora sinopense. Então, todas essas agremiações, academias que eu faço parte e que eu quero deixar registrado até o momento. São muitas medalhas e títulos que eu recebi, várias. As medalhas até eu ia pegar elas para mostrar, acabei esquecendo, elas estão ali penduradinhas, tem várias medalhas. Os certificados de títulos e prêmios que eu recebi é um leque aqui, ó. Se eu for dizer todos, eu vou passar só a live dizendo dos títulos que eu recebi, são vários. E tem uns bem grandes que não dá nem para mostrar aqui, então eu recebi já vários títulos, medalhas e prêmios, todos na área da literatura. E desde 2003, lá de Guaporé, que eu escrevi uma letra e eu fui premiada com o título de melhor letra num
um festival que teve lá, 2009, em 2013. Por exemplo, em 2017, também em Sinop, foram 2 moções de aplauso e a comenda Enio Pipino. Em 2018, eu recebi o título de cidadã matogrossense da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, também para mim é um título bastante importante, porque me dá a cidadania matogrossense. Isso é muito importante para mim. Eu recebi assim com muita gratidão. E só em 2020 eu recebi 11 títulos e troféus, e agora em 2021 já são 3 títulos e troféus. Então essas são digamos assim, as autenticações das minhas obras, e que eu queria registrar para não ficar repetindo tudo isso em cada live que eu faço. Agora, sobre as minhas obras, eu vou começar pelas minhas participações. São mais de 40, então não dá para apresentar todas, mas desde a Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, nós temos coletâneas. Eu participei, acho que foram de 5, depois que eu me afastei do Rio Grande do Sul, eu não participei mais. A coletânea Roda Mundo, que são várias participações de coletâneas individuais de várias editoras. E eu só quero apresentar, por exemplo, as que eu não vou apresentar essa aqui porque ela não chegou ainda, ela está sendo enviada, que é a Camões, que eu apresentei para vocês. E o Rogério, ele é presidente da editora Mágico de Oz, ele faz esses mimos para nós, ó, eu também aqui, como editora Mágico de Oz. Eu participei da feira Double, organizada pela Literarte também, então eles fizeram azulejo bem bacana, bem bonito. Então essas são as minhas participações, fazer referência a essas e as últimas que eu recebi da Literarte. Por exemplo, eu participei dessa coletânea aqui, muito linda, que é o prêmio Melhores do Ano de 2020, foi um prêmio que eu recebi, Melhores do Ano de 2020, por isso que eu estou nessa antologia também de Melhores do Ano de 2020. Com a editora Ações Literárias de Sinop, também essa aqui, os Astros e Estrelas da Poesia, foram 10 finalistas, 5 homens e 5 mulheres. Eu estou entre as 5 mulheres finalistas, Astros e Estrelas de 2020, nessa antologia muito bonita, com capa dura, bem legal. Da editora Ações Literárias aqui de Sinop, tem várias antologias que eu estou fazendo parte desde o ano passado. Acho que já são mais de 20 coletâneas com a Literarte, com a editora Ações Literárias desde o ano passado. Que ela começou um projeto bem bacana, esse aqui homenageando o nosso primeiro presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras, poemas escritos na madrugada, versos de quarentena. E ela tem um projeto bem bacana, que a cada mês um escritor ele é homenageado, e nessa coletânea todos os meses eu faço parte. E tem um que é em minha homenagem, então nessa coletânea aqui, homenageando Lene Zilhoto. Várias coletâneas que eu faço parte. E a nossa coletânea da Academia Sinopense de Ciências e Letras, comemorando 10 anos da Academia de Letras, homenageando o nosso patrono da Academia, que é o Manuel de Barros, nosso querido poeta matogrossense. Então são várias coletâneas, antologias que eu faço parte, tem mais de 40 participações. Não dá para eu ficar aqui me detendo a todas elas, porque teria que fazer uma live só para as minhas participações. Eu quero apresentar para vocês, sim, as minhas obras individuais. A gente diz assim, solo, né? A nossa produção solo. Eu tenho 19 livros publicados, então vamos lá. E que eu posso dizer que eles foram construídos em 4 fases. A primeira fase, quando eu morava no Rio Grande do Sul, são esses 4 livros aqui, Metamorfose, Mosaico de Palavras, Amor, Meu Sol e Sabores. Esses 4 são de quando eu morava no Rio Grande do Sul. Meu primeiro livro lançado foi esse, Mosaico de Palavras, foi na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. E os 4, são 3. Esses 3 livros aqui foram ilustrados pela Adriana, a
a ilustradora que eu comentei com vocês. Então tem a capa que ela fez e dentro no interno tem uma imagem que ela fica em marca d'água em todas as páginas. Em cada página tem uma marca d'água, que é uma imagem bonita que a Adriana fez, que é essa imagem aqui. Essa imagem é a marca d'água desse livro Metamorfose. Desse livro aqui, que é o Mosaico de Palavras, também ela fez a capa, e em cada página tem uma imagem que é marca d'água, ó, que dá para vocês verem. Ela fez essa imagem aqui, também é da Adriana, a ilustradora lá do Rio Grande do Sul. Amor, Meu Sol, que são poemas para jovens, é um livro que eu fiz poesias para os jovens, a capa bem colorida, e o interno também em folha azul, e tem uma imagem de marca d'água, que é essa imagem aqui, de Amor, Meu Sol. Então, esses livros, eles têm essa característica da capa, com a folha interna no mesmo tom da capa, e com uma imagem de marca d'água em todas as páginas. E aí, o quarto livro, que é lá do Rio Grande do Sul, que é Sabores, ele foi ilustrado por um menino de São Paulo, Henrique, e também em todas as páginas ele tem no fundo uma barra como uma imagem. Essas são as 4 produções do Rio Grande do Sul. O que são? Poemas. São todos poemas. Todos esses livros eles têm edição esgotada. E por falta de tempo, de tempo também, e porque eu vou criando novos projetos ao invés de ir republicando os que já se esgotaram. Então, esse ano passado, com a proposta da Editorações Literárias, foi bem interessante porque a Dolores ela tem uns projetos bem bacanas, e dos quais eu faço parte, e entre eles eu passei a reorganizar os meus livros já esgotados. Por exemplo, esse livro aqui, os poemas do livro Metamorfose, vocês encontrarão eles no final desse livro Carolinas, que foi lançado ano passado em Sinop pela editora Ações Literárias. Então, os poemas desse livro já estão aqui para quem quer ler esses poemas. Esses 2 livros aqui, Sabores e Amor, Meu Sol, que também são esgotados, os poemas dos 2 livros, para quem quiser adquirir, ainda tem, eu juntei os 2 nesse livro aqui, Sabores ao Sol, que também foi lançado ano passado pela editora Ações Literárias. Então, da minha fase do Rio Grande do Sul, que eram poemas, que era poesia, eu estou reorganizei eles nessas obras. E esse Mosaico de Palavras, pela sua característica, que são poemas, na verdade são mensagens, né? São mensagens assim que não tem título, nenhum poema tem título, é só o poema, e ele tem um perfil assim mais para mulher. As mulheres foram as que consumiram mais esse livro. E até ele foi betado esse ano por uma leitora beta, né, que é a Amanda. A Amanda Lima, ela betou e ela disse que todas as mulheres deveriam ler Mosaico de Palavras. Então, assim, é um livro que eu vou republicá-lo, ele foi para a 2ª edição, eu farei a 3ª edição dele, mais individualizado, porque ele tem um perfil diferente dos outros poemas. Quando eu vim morar em Mato Grosso, então, chegando em Nova Mutum, com aquela emoção de tipo assim, onde eu estou, o que eu vim fazer, o que eu faço aqui, surgiu o meu primeiro livro, Carolina Fechou uma Porta, esse que surgiu o primeiro livro em Mato Grosso, e em um ano ele foi para 3 edições, então aqui tem as 3 edições do Carolina Fechou uma Porta, e esse livro ele foi lançado em Nova York. Eu fui em 2012 para Nova York, foi lançado lá na Biblioteca de Nova York, e as pessoas que participaram desse lançamento, teve uma pessoa que comentou assim, fechar porta, não fecha portas, né? As pessoas não fecham portas. Então eu fiquei pensando, Carolina abre portas, Carolina abriu portas, e eu escrevi esse Carolina
Conectada, não saiu ainda Carolina Abriu Portas. Aí surgiu o segundo, Carolina Conectada, e que este aqui, ele tem no miolo, ele também tem a cor da página com a cor a cor da capa, e que no miolo eu coloquei fotografias. Eu não tenho ilustração porque eu coloquei fotografias do meu jardim no Rio Grande do Sul, fotos que eu tinha. Eu coloquei fotografias aqui de Mato Grosso, né, da natureza mato-grossense, e eu coloquei fotografias de Bogotá. Quando eu viajei para Bogotá para dar palestra, também eu fiz muitas fotografias. Eu usei fotografias que eu tinha e fotografias também de Buenos Aires, do jardim. Aqui é o Jardim Japonês de Buenos Aires. Então, ele tem fotografias, não tem ilustrador. Esse Carolina Conectada, tanto a capa quanto as páginas internas, que elas têm assim uma marca d'água, eu usei uma ilustração que foi feita por uma conterrânea minha, também serafinense, a Anitta Crema, que ela fez essa imagem aqui pra mim, muito linda, e é tipo uma janela aberta com umas flores e a cortina voando. Então eu usei essa imagem da Anitta Crema, Priscila Anitta Crema, lá de Serafina Corrêa, que ela fez essa ilustração, e eu usei nesse livro Carolina Conectada, muito lindo. E depois eu fiquei pensando no Carolina Abriu Portas e não veio, mas surgiu uma demanda, na época surgiu uma nova demanda, que foi como eu cheguei em Nova Mutum escrevendo a dissertação do meu mestrado, e eu fui buscar conhecer a história de Nova Mutum. Eu encontrei a história de Nova Mutum. Bom dia, Ana, obrigada pela sua presença. Eu encontrei a história de Nova Mutum escrita por um homem e apresentando apenas os feitos masculinos. Então eu me desafiei a entrevistar mulheres de Nova Mutum, e surgiu esse meu primeiro livro, O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1, que ele apresenta a entrevista de 32 mulheres de Nova Mutum, que elas falam sobre Nova Mutum, desde da emancipação, da fundação, da criação de Nova Mutum, e também tem 3 meninas de 15 anos que elas falam do Nova Mutum atual e do Nova Mutum futuro. Então ele é um livro que hoje ele apresenta 4 artes. Eu digo assim, nós estamos em 3 pessoas aqui nesse livro, e que eu digo tem 4 artes. Por quê? Porque para apresentar a mulher precisava uma fotografia. Então, para fotografar essas mulheres, à época eu convidei a Bianca, que ela era uma aluna de um projeto da prefeitura que eu trabalhava. Na época em Nova Mutum eu trabalhava no Departamento de Cultura. E o Departamento de Cultura tinha vários projetos, entre eles Despertando Talentos e a Oficina de Fotografias. Uma aluna da Oficina de Fotografias eu a chamei para fotografar as mulheres, e ela ia comigo, foi comigo, fotografando as mulheres. Então assim, ó, ela ia comigo e a gente escolheu uma fotografia de cada uma. Tem um relato, né, que é outra arte, é a escrita, é o depoimento, é a biografia de cada uma. E para cada uma delas, por exemplo, tem a fotografia, eu convidei um desenhista que fizesse o grafite da fotografia, né? Então tem o grafite, a fotografia, e na página do grafite eu escrevi um poema. Para cada mulher eu criei um poema a partir do que eu conheci delas, conversando, entrevistando e escrevendo sobre elas. E todas as fotografias que a Bianca fez das mulheres, foi criado esse portfólio aqui, é um catálogo, um portfólio, com todas as fotos. Eu digo assim, é o e-book das mulheres que foi feito, e ele acompanha essa obra de Nova Mutum. Eu apresentei para vocês as folhas soltas, porque é um livro de folhas soltas. Ele está dentro de uma caixa e cada página do livro é uma página solta assim avulsa. É um projeto bem interessante, bem bacana, que aqui no vídeo não dá para dá para ter uma ideia. Ele é uma caixa, então as folhas elas são soltas, que tem a fotografia da Bianca, o relato, a biografia da pessoa,
o desenho do Renato e o poema. Então são 4 artes. O que tem de interessante nesse livro de Nova Mutum é que essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é a esposa do José Aparecido Ribeiro. Então eu consegui que estivesse nesse trabalho de depoimento, de construção, de criação, de fundação de Nova Mutum, o depoimento da colonizadora, digamos assim. O seu José Aparecido já havia falecido, não consegui o testemunho dele, mas eu consegui da esposa dele, que a proposta era pelo olhar feminino, que deu muito certo. Então tem um relato de vida dela e de todas as outras, tem pioneiras e meninas também que participam desse livro falando de Nova Mutum. Aqui mais um para vocês verem, a fotografia e o grafite, tá? Então esse é o livro das mulheres de Nova Mutum, que ele ficou muito lindo e que ele está esgotado. A edição também está esgotada, mas dia 8 de março de 2021, esse ano, esse livro ele subiu em e-book para a Amazon. Então quem quer saber, quem quer conhecer, quem quer entender do desbravamento de uma parte do centro-oeste brasileiro pelo olhar feminino, escrito por mulher, é só buscar esse livro, O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1, na Amazon, que vocês encontram ele em e-book. Aí, depois desses 3 livros, eu fui morar em Sinop. Mas antes de falar dos livros que eu publiquei em Sinop, eu quero informar vocês também de 2 livros de Nova Mutum. Esse das mulheres, ele está em e-book na Amazon. E esses 2 aqui de Nova Mutum, os Carolinas, Carolina Fechou uma Porta, tá? E Carolina Conectada, esses 2 livros aqui, também esgotados, naquela proposta que eu falei para vocês da Dolores, das Ações Literárias de Sinop, eu juntei os 2 Carolinas e os poemas do Metamorfose e surgiu o Carolinas. Por isso que antes eu disse para vocês que os poemas do Metamorfose estão no final desse livro aqui, porque ele começa com Carolina Fechou uma Porta, depois é Carolina Conectada e depois os poemas do Metamorfose. Então tem 3 livros no Carolinas. Por quê? Porque os 3 livros eles falam da essência feminina, eles trazem os sentimentos da mulher. Os 2 Carolinas eles são uma prosa, então cada página pode ser um verso, como o livro todo ele se transforma numa prosa. Então ele tem essa pegada feminina e ele coube muito bem pelo seu tema como uma nova obra, Carolinas, que somos todos nós. Quem é Carolina? Sou eu, é você, é o leitor, é quem queira ser. Aí vem a fase de Sinop. Quando eu fui para Sinop, eu já estava um pouco assim mais, digamos, tranquila em relação a Mato Grosso, entendendo mais esse novo mundo, esse novo universo, que é muito diferente do Rio Grande do Sul. O que eu estranhei muito, muito aqui é o clima, muito calor e muito seco, que não é comum lá no sul. Aqui por exemplo, a última chuva aqui é por volta de abril, maio no máximo, e aí só volta a chover em outubro, então a gente fica quase que 6 meses sem chuva, e muito pó, muito calor, e eu não estava habituada a isso, então isso me incomodava assim um pouco. Se eu disser que não me incomodava, eu não estaria sendo verdadeira, então isso me incomodou, mas com o tempo eu fui entendendo e me adaptando e aceitando. Então quando eu fui morar em Sinop, eu já estava mais, digamos assim, mais light, mais tranquila, e eu voltei a escrever poesia. Retomei o que eu gosto de fazer, que eu gosto de escrever, que é poesia, e lancei o meu primeiro livro em Sinop, que foi esse, As Cores e os Amores. As Cores e os Amores, ele tem 2 capas na sua primeira edição. Uma capa, ela apresenta a ilustração de um cuiabano, o Adriano Figueiredo, porque ele é um livro que ele é de um poema só. E para cada estrofe do poema, o Adriano criou uma obra, ele pintou uma tela. E eu adquiri essas telas, e é com essas telas que eu faço exposições.
Por exemplo, no mês de maio desse ano, essa exposição esteve o mês todo, que é o mês de Mato Grosso, dia 9 de maio é o aniversário de Mato Grosso. Essa exposição ela esteve o mês todo na Associação Flor do Cerrado, coordenada, dirigida pelo Fernando Pael, que organizou lá essa exposição com as ilustrações desse meu livro, pintadas, criadas e produzidas pelo nosso cuiabano Adriano Figueiredo. Quando termina o livro, você termina de ler o poema ilustrado pelo Adriano, você fecha o livro, você vira, e o mesmo poema. Você vai ler o mesmo poema, então, ilustrado por uma gaúcha, lá de Serafina Corrêa também, é as mesmas estrofes, só que sendo ilustrado por uma mulher gaúcha e que trouxe nas suas ilustrações a figura humana, mais a questão da pessoa. Sempre em todas as imagens dela tem a figura humana e usa mais cores frias. E o tema desse poema é o amor entre o céu e a terra. É o que diz esse poema, é o amor entre o céu e a terra. E esse livro, ele tem na sua abertura, tanto para as ilustrações da Maria Amélia Roque Geller, do Rio Grande do Sul, quanto na abertura para as ilustrações do Adriano, ele traz um bloco de poemas, então tem poesias. E como ele esgotou, as pessoas gostaram desses poemas, dos poemas, e um livro ilustrado assim, ele fica mais caro quando ele é ilustrado. Eu fiz a segunda edição desse livro aqui, usando a imagem de capa da Maria Amélia, e coloquei apenas os poemas. Ele não é ilustrado, ele traz apenas os poemas. Então, ó, assim, para quem adquiriu esse livro, encontrou apenas os poemas, sem as ilustrações. E na capa eu coloquei todas as obras. Esgotou, a terceira edição também esgotou. Ele foi para a terceira edição, então na capa eu usei uma imagem produzida pelo Adriano. E aqui também é um livrinho de bolso que só tem os poemas, ó, bem interessante, porque as pessoas gostaram desses poemas, porque eles são, na verdade, são mensagens positivas, né? E no Café com Leni, que é um programa, Café com Leni é um programa que iniciou em 2019 em Sinop presencial, agora ele está online, ele está na internet por causa da pandemia, mas no presencial eu tive a presença de uma leitora que adquiriu o livro, adquiriu a segunda edição, esse aqui. E ao chegar em casa, ela pegou um dos poemas e musicou. Ela é musicista, a querida Gemima. Ela musicou e enviou. E aí, nessa terceira edição, eu coloquei aqui na contracapa um dos poemas em que a Gemima musicou. Ou seja, um desses poemas está musicado pela musicista Gemima. Então, esse é o primeiro livro que eu lancei em Sinop. E ele irá para a quarta edição, no máximo até setembro desse ano, com uma proposta muito inusitada. Eu desafiei um menino de 12 anos, o Breno, que ele sempre está nas minhas lives, ele entrou agora no início, eu vi que agora ele não está, mas o Breno, ele ilustrou este poema, As Cores e os Amores. Então vai ter uma ilustração de uma criança, na verdade, né? Criança e início da adolescência, ilustrando o mesmo poema ilustrado por um cuiabano e por uma gaúcha. E essa quarta edição está sendo muito esperada, eu também estou muito ansiosa, eu já recebi as ilustrações, fiquei muito feliz com a pegada que o Breno deu para a interpretação desse poema, e esse livro será lançado ainda esse ano, em setembro. Na sequência, eu recebi o desafio de uma das mulheres para escrever esse livro, que ele pesa quase 2,5 kg. Ele tem 436 páginas, quase 500 páginas, com o depoimento de 62 mulheres pioneiras de Sinop. Então é O Brilho de Estrelas Imortais, volume 2, com o desbravamento de mais uma área do centro-oeste brasileiro, que é na Rota 163, né? Começando ali por Diamantino, vem seguindo
Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, onde eu moro hoje, Sorriso, Sinop, toda essa rota de 163 foi planejada para o desbravamento na década de 70 e de 80. Sinop começou antes, em 1970, por volta desse ano, como projeto do governo nacional integrar para não entregar. Então, eram atraídos para essa região pessoas que quisessem e que tivessem o espírito desbravador. Obrigada, Jéssica, beijo, bom dia, bem-vinda ao Café com Leni, obrigada. Então, esse é o segundo livro que eu escrevi em Sinop, das mulheres pioneiras, mas aí sim, eu peguei somente as pioneiras. Como eu identifiquei que Sinop, as primeiras famílias começaram a chegar para onde é a cidade hoje, porque onde é as fazendas, teve gente que chegou bem antes desse período. Mas na cidade de Sinop, a primeira casa foi construída em 1972 e a mulher que construiu a primeira casa, onde é o Banco do Brasil hoje, em Sinop, ela tinha, a época que eu a entrevistei, em 2015, 92 anos. Ela faleceu há 2 anos, né, com 94, 96 anos. Enfim, ela tinha 92 anos, que é a dona Geraldina. Então, eu tenho depoimento desde a pessoa que construiu a primeira casa em Sinop, eu tenho depoimento das 2 primeiras damas. Por que 2 primeiras damas? Porque quando o município de Sinop, a cidade de Sinop, o município ali, enfim, foi emancipado, ele precisou de um prefeito. E aí houve a indicação de um prefeito interino. Então, esse prefeito interino, que foi o seu Oswaldo de Paula, teve a primeira dama interina, que é a dona Darcília, e ela tem o depoimento dela aqui no livro. Depois houve, obviamente, a eleição. E o primeiro prefeito eleito, que foi o seu Geraldino Dalmaso, acho que é isso que é o nome dele, e que também eu tenho o depoimento eu estou procurando aqui, o depoimento da primeira dama, então, do prefeito eleito. Por isso que Sinop tem 2 primeira dama, a dona Darcília, que o marido dela foi prefeito interino, e a dona Nelsa Dalmaso, que foi a primeira dama do primeiro prefeito eleito. Encontrei, aqui está a dona Nelsa Dalmaso. Assim, e já vou aproveitar para mostrar para vocês que esse livro ele foi feito diferente de Nova Mutum. Como é um livro de pioneirismo da história, eu coloquei a foto atual da pessoa bem no centro e na volta eu pedi para elas fotos das histórias delas, desde que elas eram crianças. Então tem a página com a fotografia atual da pessoa e em volta tem as fotografias de quando elas eram, de toda a história. Elas me deram fotografias da história e é assim que foi composto esse livro. Vou pegar mais um exemplo. Aqui a dona Geraldina, foi uma coincidência. Essa mulher aqui foi a primeira família que chegou e que construiu a primeira casa em Sinop. Nossa, eu lembro com muito carinho e com muita emoção a entrevista da dona Geraldina, porque à época ela tinha 92 anos. E eu fui à noite entrevistá-la. Como eu disse, eu trabalhava, eu fazia isso à noite, fim de semana e feriados. Na casa dela eu fui à noite. Eu terminei a entrevista, era 10 horas da noite. E quando ela viu que terminou, ela me olhou, ela disse, terminou? Eu disse, sim, acredito que é isso. Ou a senhora quer dizer mais alguma coisa? Não, tá bom. Vocês querem café? Eu estava acompanhada da pessoa que estava me ajudando a identificar as pioneiras. Ela disse, vocês querem café? Não tem. A cervejinha tá gelada na geladeira. Então ela ofereceu cerveja e ela bebia cerveja. Então ela era uma pessoa muito ativa, muito querida. E assim, todas. Esse livro aqui, não tem... Eu teria que fazer uma live só para explicar sobre ele. Porque ele me deu motivos, ele me deu razão para eu não escrever a tese do doutorado e escrever esse livro. Então ele é muito intenso, ele tem muita vida, ele tem muita força, ele tem muita emoção.
eu digo assim, é um livro vivo. Também esgotou a edição impressa, mas ele subiu no dia 4 de março desse ano também na Amazon. Vocês encontram ele em e-book na Amazon, junto com o livro das Mulheres de Nova Mutum. O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1 e volume 2, estão na Amazon. Esse livro para mim foi... ele continua atuando na minha vida ainda até hoje, porque ele tem a história de mulheres que só ouvindo vocês acreditam que elas passaram pelo que elas passaram, tanto que, inspirada nesse livro das mulheres pioneiras, foi que eu criei esse livro infantil que eu mostrei para vocês antes, é Infanto Juvenil na verdade, e que ele é um projeto para 5 volumes. Eu escrevi o primeiro, que são As Meninas Morando na Roça, entrevistando mulheres que foram a Sinop, casadas no ano de 1970 a 80, são mulheres que têm a sua infância lá nos anos 50 e 60. Então a grande maioria delas morava na roça, em sítios, em fazendas. Então eu fiz o volume 1 das Meninas Morando na Roça. O 2, onde vai ter o Lucas, elas vão para a cidade para morar, porque a maioria das famílias que queria estudar os seus filhos, ou levava os filhos para a cidade, ou ia para a cidade morar. Então o 2, ele vai se desenvolver na cidade, e lá na cidade vai ter a escola, vai ter o ambiente escolar, aquela coisa que vai envolver o 2. E o 3, o 4 e o 5 será mais adiante. Esse livro aqui ele foi inspirado, então, no livro das Mulheres Pioneiras, e ele está traduzido para o inglês. Ele está em 2 idiomas e ainda tem para vender, se vocês querem esse livro aqui. É só vocês entrarem no meu Instagram, todos os meus livros que estão disponíveis à venda. No meu Instagram tem lá o link do Linktree. Vocês clicando no Linktree do meu Instagram, vai abrir todos os meus contatos. Tem o meu WhatsApp que vocês podem pedir, tem o site onde compram os livros, tem, enfim, lá vocês vão conseguir os livros impressos. E os e-books estão na Amazon. Esse livro aqui, da Menina Manequim, teve uma professora de uma escola em Sinop, olha que trabalho lindo que ela fez com os alunos. Eles fizeram uma releitura do meu livro, Uma Floresta, Uma Menina e um Manequim. Os 32 alunos dessa professora criaram o seu próprio livro a partir do meu e fizeram uma releitura dele, ó. Eu fiquei emocionada, chorei no dia que a professora me chamou lá na escola com o trabalho que ela fez com esse livro, Uma Floresta, Uma Menina e um Manequim, e nós escolhemos, no dia nós elegemos um deles para me presentearem, porque eu não podia trazer os 32, também não teria por que eu ficar com os 32 livros. Mas eu pedi um deles, né? Ó, o verso deles é isso aqui. Ó, o que a criança fez, a releitura, né? E a releitura da capa e toda a releitura do livro completo. Muito interessante porque eles se sentiram tão autores do que eles fizeram. Então, assim, é uma produção, eles se sentiram como produção deles, mas isso foi a professora que fez eles se sentirem assim. Então, professora Cornélia, beijo pra você. Você é das minhas, você é das poucas que eu encontrei na área da educação fazendo valer a educação com a função que ela tem, deixando o aluno ser protagonista, deixando o aluno ser protagonista da sua própria história, obviamente com a sua orientação, com o seu segmento, assim, quais os conceitos importantes que eu tenho que ensinar são esses, mas a metodologia usada é a metodologia por projeto, por criação, por pesquisa. Parabéns, professora Cornélia, e ela deixou isso ela desenvolveu isso tão bem nos alunos, que no final eles fizeram, por exemplo, a ficha aqui catalográfica, digamos assim, né? Eles fizeram a ficha catalográfica aqui e colocaram assim, escriba é ele escreveu o livro, foi ele que escreveu, escriba João Pedro Felipe, ilustração Felipe, João e Mariano, então ele teve ajuda para os desenhos. Pintura, Gabriel, foi um outro menino que pintou, foi uma equipe. Arte, João, Mariano e Felipe. Gráfica, João, Felipe e Mariano. Colaboradora, Cornélia. A professora Cornélia foi só uma colaboradora. Tipo assim, a professora não fez nada. Foi tudo eles que fizeram. Então, professora Cornélia, parabéns
pelo que você despertou e desenvolveu na cabecinha dessas crianças. Parabéns pela educadora, que eu sei que você ainda é. Ela se mudou para Minas Gerais, agora se eu não me engano, mas ela é uma mega educadora. Obrigada, eu amei, eu fiquei emocionada, eu chorei o dia que eu vi que fizeram esse trabalho com esse livro. Também inspirada no livro das Mulheres de Sinop, eu escrevi meu primeiro livro de ficção, Saga de Gigantes, que ele foi para 2 edições em um mês. E ele não foi para mais edições, os 2 estão esgotados por falta de tempo. Como eu disse para vocês, não tenho tempo. Foi para 2 edições em um mês. Saga de Gigantes é uma ficção que, digamos assim, quem leu, teve um roteirista da Globo que leu, à época ele trabalhava na ONU, nos Estados Unidos, ele leu esse livro e ele disse, não é novela, porque não é fútil, toda novela termina em final feliz e o meu não, esse livro ele termina com a real situação. Ele disse que pode ser uma série para Netflix ou um seriado, enfim, que ele conta a saga dessas mulheres chegando no meio do mato com nada, das perdas que elas tiveram, mas o fio condutor é uma das mulheres em que o marido ficou muito doente, à época só tinha assim os recursos mais, quando precisava de mais recursos, só Cuiabá, e a época de chuva a estrada não permitia o trânsito, era levado de avião pela colonizadora, e o marido foi para Cuiabá para ser tratado e ele não voltou até hoje, porque ele faleceu num fim de semana, não teve comunicação com o hospital, porque a colonizadora, que era a única que recebia os recados, era fim de semana e estava fechado, e até hoje ele continua enterrado no cemitério em Cuiabá como indigente, ele foi enterrado como indigente. E essa mulher, a família, que é uma família que não prosperou, demorou uns 4 ou 5 anos para juntar um dinheirinho para essa mulher ir a Cuiabá, chorar o túmulo do marido, levar uma flor e dizer, enfim, adeus ao pai dos filhos dela. Então é uma saga assim que ainda hoje, quando eu falo, eu não posso falar muito porque eu ainda choro, lembrando de muitas histórias dessas mulheres pioneiras de Nova Mutum, de Sinop, que eu entrevistei. Eu tenho certeza que de Lucas do Rio Verde também deve ter histórias intensas assim, de Sorriso também deve ter, e de todos os lugares dos desbravamentos, assim como os nossos. Eu sou descendente de italiano e eu ouvi muita história de muitas famílias italianas que infelizmente vieram para o Brasil e nunca mais viram suas famílias, tipo assim, foi um adeus de adeus mesmo. Então quem tem esse espírito desbravador, tem que encarar isso, encara de tipo assim, estou indo e não sei se eu volto, estou indo e não sei se eu vou te ver, mas assim, o que eu vi, e eu acho que me toca muito é porque eu olhava para os olhos dessas mulheres e foram 62 entrevistas que eu ri muito, elas faziam a gente, eu acho que foi o humor que fez com que elas sobrevivessem, deve ser. Porque elas faziam a gente, mas todas elas choraram. E me fizeram chorar e ainda hoje eu choro. Porque são histórias de uma vivência, de uma vida, de uma história que só lendo para vocês entenderem. Que vale a pena muito essa leitura. Eu sou suspeita, porque fui eu que fiz essa entrevista e que li, mas quem vai ler vai concordar comigo. Enfim, é isso do livro das mulheres. Então ele me inspirou para escrever esses livros e tenho certeza que ele vai me inspirar a escrever muitas outras obras ainda a partir da história dessas mulheres. Gente, são 62 histórias de vida. E de Nova Mutum são 32 histórias de vida. E disso dá pra gente viajar, que tem o sofrimento e tem as alegrias. Hoje, por exemplo, aquela que foi primeira dama interina, Dona Darcília, ela mora num prédio hoje bem no centro de Sinop. Eu fiz a pergunta assim, Dona Darcília, a senhora imaginava Sinop como é hoje? Oi, Renata, querida, obrigada por estar aqui no meu Café com Leni, ó. Café com Leni, bom dia. Café com Leni, Renata, às vezes ele entra sem avisar ninguém, sem fazer propaganda, então entra quem quiser. Se você ficar ali e continuar me ouvindo agora mais um pouquinho, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo para você, tá bom? E você já está convidada a participar do meu Café com Leni, eu vou fazer um bloco com vocês, tá bom? E eu falei das agremiações que eu faço parte. E a Renata, nos conhecemos
e fazemos parte do grande movimento, do grande coletivo Mulheres Artistas, criado e coordenado pela, eu acho assim, positivíssima Angeli Rose. A risada da Angeli Rose, ela é contagiante. Então, agora quebrou um pouquinho aquela minha angústia, que eu já estava entrando no time das pioneiras de Sinop, que é uma história bem intensa, de muito sofrimento, e a Renata, ela entrou para me lembrar da risada da nossa Angeli Rose, que criou o coletivo Mulheres Artistas. Vamos fazer café com Leni com vocês, tá bom? Então, seguindo as minhas produções de quando eu morava em Sinop, eu recebi um convite de um padre no Rio Grande do Sul, que me pediu para escrever esse livro aqui, que é como ele criou a devoção da Nossa Senhora Mãe da Juventude. Então, é uma devoção nova, é um título que ele deu para a Nossa Senhora, porque assim, quem é da religião católica, respeitando todos os outros credos, a religião católica tem na sua cultura rezar para, digamos assim, intercessores, né? Se eu não consigo, tipo assim, às vezes a gente faz uma analogia, quando o filho ele quer pedir alguma coisa para o pai, que o pai sabe que o pai vai dizer não, ele primeiro vai na mãe, pede para o pai, quem sabe você consegue. Então tem um pouco disso. Claro que a gente sabe que o maior, o poderoso, que nos atende, enfim, é Deus. E tem a teoria de que você se dirige única e exclusivamente direto a Deus. E a gente respeita isso. Mas dentro da religião católica nós temos a presença de Jesus, né, de Jesus Cristo, que veio há 2000 anos. Ele veio para trazer alguns entendimentos, e quem não é fácil entender, né, toda essa história, não é fácil entender o evangelho, porque a gente acha que entende, mas não é bem assim, porque Jesus veio trazer mensagens e eu acho que nós não conseguimos ainda entendê-las todas. E esse Jesus teve uma mãe, e essa mãe ela é tida entre os católicos como mãe de todos, como intercessora. Então tem muita fé, e o que Jesus trouxe, eu acredito que o mais importante que ele trouxe é a questão assim, de que existe sim apenas um Deus, e que nós somos parte dele, que nós somos uma centelha dele, e que se nós pedirmos ao nosso Pai com fé, ele atende. E o que faz com que aconteça para nós as coisas e somos atendidos é a questão da fé. Então essa fé, ela depende de cada um, como você tem a sua fé, qual que é a sua fé, como você tem fé. E entre os católicos foi desenvolvida uma grande fé também em Nossa Senhora, na Mãe de Jesus, porque ela é um espírito de luz também, não tanto quanto Deus, mas ela também é um espírito de luz, e ela também nos ajuda, ela também nos atende quando a gente está em grandes tribulações. Tem muitos relatos, experiências de que, obviamente que a gente sabe que é a fé, é aquilo do encostar no manto de Jesus, eu sei que eu vou ser curada, isso é fé. Então, tem muita gente que tem a fé nesse espírito de luz que foi Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e que os católicos dão títulos a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Rainha, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Desatadora de Nós, são vários títulos. E esse padre, quando ele esteve na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que veio o Papa, ele ajudou a distribuir a comunhão, ele disse que ele foi tocado por uma emoção muito grande. O padre Osmar Burilli, ele é lá do Rio Grande do Sul, conterrâneo meu no Rio Grande do Sul. Padre Osmar Burilli, querido, que ele teve essa inspiração, ele diz que é uma inspiração que ele teve na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Ele olhou para aqueles jovens e ele disse assim: meu Deus, se esses jovens tiverem que orar e pedir com fé uma intercessão e uma ajuda da nossa mãe querida, desse espírito de luz que é Nossa Senhora, eles não têm assim um nome para eles. E ele pensou, por que nós não podemos dar um título também de Nossa Senhora Mãe da Juventude, para que esses jovens, que se eles precisarem e tiverem fé, que seja essa fé. Minha querida Nossa Senhora Mãe da Juventude, me ajuda nisso. Então foi isso que ele fez. E quando as pessoas buscavam e pediam para ele explicar
essa história da criação, ele disse, Elaine, cada pessoa eu tenho que ficar explicando, então escreve essa história num livro. Eu escrevi esse livro que fala da criação da Nossa Senhora Mãe da Juventude. Esse aqui, então, na verdade, ele está à venda com o padre, né? Ele tem para vender, o Padre Osmar, mas se vocês me chamarem lá no Linktree do Instagram, pelo meu WhatsApp, eu dou o contato do padre para vocês e o padre manda esse livro para vocês, que ele é muito lindo. E aqui a minha escrita, eu digo assim, as 4 fases da minha escrita. Rio Grande do Sul era poesia, poema, poesia, poema, e eu sou, na essência, uma poeta, eu digo uma poeta lírica. Eu até escrevo poesia social, poesia de denúncia, poesia disso e daquilo, mas eu sou mais uma poeta das emoções, eu sou mais uma poeta dos sentimentos, eu sou uma poeta lírica. Eu lia muito e gosto muito e me identifico. Quando eu viajei para o Chile, eu fui conhecer a casa do Pablo Neruda, eu me identifico com Pablo Neruda, com Vinícius de Moraes. Tipo assim, é uma poesia boêmia. Quando eu vim para Mato Grosso, como eu falei para vocês, eu senti esse impacto do clima, de tudo isso, e que era longe da minha realidade. Então, a poesia lírica, a boemia, o frio, o vinho, a chuva, isso não fez muito mais parte do meu cenário. E a poesia meio que se acomodou, tipo assim, opa, eu acho que agora eu vou dormir um pouco. Bom dia, Maiara, beijo para vocês, tá muito frio, tô falando do frio lá do sul agora. Beijo, querida. Que bom que a tua mãe fez a vacina ontem. Beijo. Então, quando eu vim a Mato Grosso, foi por isso que eu escrevi as 2 prosas. Carolina Fechou uma Porta e Carolina Conectada são as 2 prosas em que eu me coloquei como migrante, como deixar minha terra, como estar num ambiente diferente. E olha que eu já cheguei com a cidade estruturada. E eu ainda assim reclamei, imagina quem chegou no início. Por isso que aquele livro das mulheres tem muito a ver. E eu segui vivendo ainda essa sensação de estar deslocada, conhecendo, sentindo os impactos de uma migração. Eu fiz esses 2 Carolinas e o das mulheres. Mas percebam que no das mulheres eu já entrei com a poesia. Para cada mulher escrevi um poema. E da fase de Sinop, eu achei que eu estivesse mais tranquila. Comecei a escrever poesia. Fiz as cores e os amores, mas com a escrita do livro das mulheres pioneiras de Sinop, aquela intensidade de uma escrita mais com conteúdo, digamos assim, e a escrita diferente, que são relatos, teve a poesia sim, mas uma poesia direcionada à mulher. E esse aqui, ele tem um time assim jornalístico, porque eu fui escrever como a devoção foi criada. Então eu tentei pensar assim, como vai ser a escrita desse livro? Eu acho que num tom jornalístico. Eu nunca fui jornalista, eu não estudei jornalismo. Maiara é jornalista, Maiara, que entrou agora, é a minha sobrinha lá no sul. Sigam Maiara Bresolim. Deixa eu ver se eu lembro o programa dela, Comunicação Sem Vergonha, né? Mas eu tentei escrever num tom jornalístico esse livro, que é muito bacana. E depois também, uma das mulheres pioneiras que está no livro era minha cabeleireira lá em Sinop, e num dia que eu estava no salão, estava na cadeira, o filho dela me atendendo, eles têm uma empresa hoje que é uma empresa muito próspera, que não dá nem para dizer que é salão de beleza, porque é uma empresa que tem os vários serviços e eles trabalham o conceito de você se sentir bem enquanto pessoa, enquanto mulher, pelo que eles oferecem. E ele manifestou a vontade de escrever a história de vida dele, porque eles começaram de uma vida com muitas dificuldades, bem pobres, que só não passaram fome, e eles prosperaram. Então eu escrevi esse livro aqui, Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos, que é a teoria dele, né, o time dele, desse empresário, que ele diz que você prospera se você faz tudo bem feito, faz o melhor possível e é o melhor no que você quer fazer. Então não fazer mais ou menos. É um livro de empreendedorismo que ele é bem bacana. E que finaliza lá em Sinop o meu livro solo. É esse.
finaliza a fase de Sinop, e eu não posso dizer que seria o final, porque tem esses dois aqui que foram produzidos também em Sinop, mas na verdade esses dois não foram produzidos em Sinop, eles só foram organizados em Sinop, porque eles trazem livros já publicados, trazem poemas publicados no Rio Grande do Sul e trazem livros publicados em Nova Mutum. Então esses dois foram organizados na minha fase de Sinop. Agora em 2021, eu estou morando em Lucas do Rio Verde, né? E a partir desse ano, eu já lancei um livro que eu não tenho aqui. Não sei por que eu não o tenho aqui para mostrar para vocês. Que eu esqueci de pegá-lo e eu queria mostrá-lo, mas não está aqui. Eu já lancei um livro esse ano no Salão Internacional do Livro de Genebra, com a querida Valquíria Trajano, que ela é do Instituto Cultive, que é da qual eu vou fazer parte esse ano. Deixa eu ver se eu... Me dão licença que eu vou ver se eu encontro esse livro. Perdão, gente, eu não encontrei porque eu só tenho um exemplar, que ele veio da Unclep. Eu quero falar sobre esse livro, que é assim, é o livro infantil Pirulito Rodapé, muito lindo, ilustrado pela Adriana também, ilustrações magníficas. Eu só tenho um exemplar e eu acho que ele está lá no carro, porque eu levei ele para mostrar para uma pessoa essa semana. Por que eu só tenho um exemplar? Porque ele veio como teste de uma editora que ela imprime sob demanda, que é o trajeto que eu estou fazendo. Falei para vocês no início dessa live que a minha proposta a partir de agora é tentar monetarizar o meu trabalho. E nisso eu estou buscando propostas em que nós não tenhamos que investir, por exemplo, 10 mil reais para publicar 500 exemplares e ter esses 500 livros na nossa casa e tendo o compromisso de nós mesmos vendermos, e a gente não sai do nosso círculo aqui, e o livro hoje tem que estar no mundo. Então eu estou descobrindo editoras que imprimem sob demanda, ou seja, eu mando imprimir os que eu quero. E se vocês quiserem esse meu livro impresso, vocês entram lá no site dessa editora, a editora manda para casa de vocês. Fica super prático. E é um Unclep, que ela enviou para mim um exemplar. Eu aprovei, achei que é uma editora que tem um trabalho bacana, que faz uma impressão boa e que ela tem esse serviço de que se vocês quiserem os meus livros impressos agora, eu vou fazer nesse formato. Estará no site de uma editora que publica os impressos sob demanda, ou seja, direto para o escritor. Então, por exemplo, se a Renata quiser um livro, entra lá no site da editora, encomenda o seu exemplar e a editora envia para vocês. Então, enfim, essas são todas as minhas obras. Que pena que eu não pude mostrar as imagens do Pirulito Rodapé. Ele ficou lá no carro mesmo, esqueci de pegá-lo. E deixar então registrado nesse Café com Leni. Meu programa Café com Leni iniciou em 2019, em Sinop, presencial. Nós sentávamos em cafés, eu levava os meus livros e nós falávamos de leitura, literatura, arte, cultura. E a partir da pandemia, eu trouxe o Café com Leni para as lives. Também eu já fiz Café com Leni gravado, eu gravo e depois eu coloco esses vídeos nas minhas redes sociais, então é ao vivo ou gravado, ou seja, na internet. Mas eu tenho muita esperança que a gente retome os nossos eventos presenciais e com certeza a gente vai voltar a fazer Café com Leni presencial. Nessa proposta online, tem os vídeos gravados como eu falei. Obrigada, realmente tem muitas obras e se eu ficasse falando nos detalhes de cada uma delas, a gente ficava aqui 3 horas de live. Mas são obras que vale a pena vocês lerem, tem poesia, tem prosa, tem depoimentos, tem entrevistas, tem o de empreendedorismo, tem o infantil, enfim. E
E logo, logo vocês saberão, eu vou informar nas minhas redes sociais, onde vocês vão encontrar nesse formato que eu falei, que a editora, ela imprime sob demanda. Vocês peçam os meus livros lá e ela envia. Esse é um trajeto, eu acho que é um dos caminhos para nós escritores nos profissionalizarmos sem ter que investir o que nós não conseguimos e não temos e não podemos. Enfim, fechar esse meu café com Leni, retomando, dizendo que ele iniciou em 2019, presencial, veio para online, espero que a gente volte presencial, mas nesse online ele está organizado em blocos, eu vou organizá-lo em blocos. Nós estávamos agora no bloco, em etapas, blocos, fases, enfim, dá pra gente pensar um nome mais definitivo, mas como eu falei para vocês que o meu perfil ele é mais aberto, ele é mais fluido, ele é livre, eu não fico muito colocando as coisas dentro dos quadrados. Eu sei que são os meus cafés com Leni e eles têm um objetivo: divulgar e conversar sobre leitura, literatura, cultura e artes. Obrigada, Loides, minha irmã lá de Guaporé, mãe da Maiara. Parabéns por ter feito a vacina ontem. Então, esses são os temas. E os blocos que eu digo, eu vou combinar um bloco de entrevistas. Por exemplo, nós iniciamos em maio, Café com Leni conversa com a Academia Luverdense de Letras, ALL. Hoje era para finalizar com o acadêmico Almir, mas ele teve problema de agenda. Então, são 2 acadêmicos que não conseguiram cumprir a nossa agenda aqui do Café com Leni conversa com a ALL. A gente respeita, a gente sabe que todos têm os seus compromissos, as suas agendas, e eu vou ficar aguardando quando eles tiverem agenda para divulgar a sua arte, a sua produção, a sua literatura. Eu vou iniciar agora, eu vou organizar para o mês de julho mais um bloco com 4 lives, 4 cafés com Leni com pessoas aqui de Lucas do Rio Verde. Eu ainda não vou divulgar porque eu dependo deles confirmarem. Obrigada, Luci, querida. Eu dependo deles confirmarem, mas será 4 lives com pessoas de Lucas do Rio Verde falando de leitura, literatura, arte, enfim. Depois eu vou formando os grupos dos cafés com Leni. Eu quero o pessoal conversar com o pessoal do nosso coletivo Mulheres Artistas, depois nós temos os escritores contemporâneos, nós temos as agremiações, academias que eu faço parte, então todos poderão estar divulgando a sua arte, a sua produção literária nos cafés com Leni online. E presencial com certeza, quando abrirem novamente para a gente viajar e nos reunirmos, com certeza os cafés com Leni retornarão presenciais. Eu quero fechar essa live dizendo que, dando um pensamento aqui que é do Santo Agostinho, que ele diz assim: ter momentos lúdicos faz parte das virtudes. E foi esse pensamento que me ajudou a tomar a decisão no final do ano passado e pensar, eu já fiz a minha parte na educação formal, então eu agora quero uma vida mais light e me dedicar mais a algo mais prazeroso, lúdico e que eu possa fazer as coisas sem compromisso, com horários, com sistemas, com teoremas, enfim. E essa parte lúdica eu sinto falta, é uma coisa que nunca esteve assim tão presente na minha vida, porque o meu foco sempre foi muito mais trabalho, e eu acho importante isso, eu sinto essa necessidade e é isso que eu quero incluir, tanto na minha literatura quanto na minha vida, mais momentos lúdicos, de prazer, de ficar olhando para a vida, sentindo a vida e o que realmente faz sentido. A que nós viemos, qual é a nossa missão, qual é o nosso compromisso. E eu cheguei a uma conclusão, não é juntar dinheiro, não é construir patrimônio. Nós não viemos para isso. Então, por isso que eu tomei a decisão de parar e me dedicar ao que eu gosto de fazer, olhar para a vida com prazer, com alegria e viver a família, viver os filhos, viver os netos, viver a minha literatura, viver a arte. Porque eu acredito que a arte transforma as pessoas para melhor, toda a arte. E nós sabemos que
seja pela educação, por qualquer coisa. Nós não transformamos a sociedade, nós não mudamos o mundo. Nós mudamos pessoas, começando por nós. Eu tenho que me mudar, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que entender o que é que Jesus veio e tanto disse para nós, e não sei se a gente ainda entendeu. O que é o amor? O que é amar? Amar as pessoas. O amor incondicional. É aquele amor que você ama porque é assim. E não é para ter alguma coisa em troca, para que a pessoa te devolva alguma coisa. Eu amo porque é a minha essência, amar todos, o próximo. Quem é o teu próximo? Então, o amar a família, o amar o aluno, o amar o colega, o amar qualquer pessoa. Ele é um ser humano, ele é uma parte divina, ele é uma fonte de luz também. Os que fazem coisas erradas também. Ou você nunca fez nada errado? Quem lembra daquela passagem? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós humanos somos imperfeitos. E esse amor incondicional é o que me move, é o que me motiva, é o que eu estou aprendendo e evoluindo nesse sentido nos últimos anos, muito mais do que no início, que eu estava bastante ocupada, tipo assim, com a vida girando. A roda tem que girar, a vida tem que continuar, e às vezes a gente não para, não se dá conta e não fica refletindo a que nós viemos, qual é a sua missão. Então eu tive agora mais tempo, esse bônus de parar e pensar, e é isso que eu estou buscando. Me dedicar à arte, porque eu acredito que a arte transforma as pessoas para melhor, principalmente eu, e se eu puder contribuir para outras pessoas melhorarem enquanto pessoas, e nós pessoas melhores, o mundo será melhor. Então fiquemos com essa mensagem de que a importância da arte, do lúdico na vida, para nós termos um sentido no que fazemos, em tudo que fazemos, e qual é a nossa missão, a que nós viemos. E tem outra ideia que eu sempre, quando eu me lembro, eu comento, que agora me move em tudo que eu vou fazer. Com que roupa eu vou? A gente se preocupa com que roupa eu vim aqui apresentar essa live hoje, com que roupa eu vou num evento, mas a única roupa que a gente leva na nossa reguinha de 100, vamos botar para quem vive 100 anos, o máximo da nossa régua é 100, com que roupa eu vou para a eternidade? Com nenhuma, né? Dessa física. A roupa que a gente leva são as virtudes, são os valores, é o que nós vivemos e é o que nós fazemos, a nós e aos outros. Então, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo aos outros, o que eu estou fazendo para o mundo, é a única roupa que nós vamos levar. Então, eu estou nesse propósito e focando nisso, em tudo que eu faço, pensando nisso, com que roupa eu vou. É construir essa minha vestimenta digna de quando eu chegar a minha vez de ir para essa festa, eu chegar e estar bem vestida na vivência de virtudes, de valores, que é o que importa. Você estava estudando, né, Breno? E você voltou agora, que bom. Breno, você voltou em tempo de eu te dar um recado. Assiste a live lá depois, sem problema nenhum, que lá no meio você vai ver que eu falei de você. O Breno que acabou de entrar, esse menino, que eu falei que nós vamos publicar a 4ª edição do livro As Cores e os Amores, ilustrado pelo Breno, e ele fez umas figuras muito inusitadas que vai impactar, muito diferentes da Maria Amélia, muito diferentes do Adriano, e que vai pegar o público jovem, e que eu amei as tuas ilustrações, Breno. Você tem um super potencial, você tem tudo para dar certo como ilustrador de livros, sim, e eu adorei as suas ilustrações. Já fica o convite para todos, lá acho que em setembro ele fica pronto, no máximo em outubro, a gente vai lançar esse livro com as suas ilustrações. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo, em mais um Café com Leni, que era para fechar, conversa com a LL, fechamos o mês de junho com 4 pessoas de Lucas do Rio Verde falando sobre leitura, literatura e cultura. Luci, muito obrigado, com toda certeza.
a sua contribuição é muita entrega e amor, verdade. Com certeza, Luci, o meu projeto com vocês é todo amor e carinho, e com certeza, depois que eu construir mais umas propostas de lives, eu quero conversar com vocês também. Vamos fazer uma live com o Centro Social, lá de Recife, do Alto José do Pinho, e vocês são umas pessoas, toda a equipe, Luci, ali com a irmã Luísa, vocês são uma equipe que vivem isso. Eu tenho certeza que o que vocês estão fazendo por essas pessoas nessa comunidade está vestindo vocês muito bem para essa vestimenta, é a única que nós levamos, é a única vestimenta que a gente leva e que vai vestir quando vai lá para a eternidade. Com certeza vocês estão tecendo essa vestimenta de vocês, muito linda, com muito brilho, porque se as pessoas que vocês atendem lá dizem que o Centro Social Dom João Costa, ele é um oásis, com certeza é isso que está acontecendo. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui e até a nossa próxima live Café com Leni. Obrigada e bom dia a todos.